60% no mínimo de moradores da cidade da Taboão da Serra, né? Normalmente, em audiências públicas, eventos públicos realizados pela Prefeitura ou pela Câmara Municipal, a gente sabe que normalmente vem muitos funcionários, muitas lideranças políticas, e o que nós vimos hoje era justamente o nosso objetivo, trazer a população para discutir a nossa cidade. Então, eu saí daqui satisfeito, já imaginava um pouco do que seria falado aqui, entendo eu hoje que no período, há 6 meses atrás, um pouquinho mais, há 8 meses atrás, no período de campanha, existia uma divisão muito grande da cidade. Naquele momento existia 70%, 80% da cidade era contra a municipalização da RES, não a municipalização, mas sim a colocação dos semáforos. E hoje eu entendo que até mesmo por esse feeling aí, esse primeiro momento aí ao lado da população, que hoje grande parte da cidade, se não a 90% da população, é a favor da permanência de alguns semáforos e não da remoção como era lá atrás. Então, a gente sai daqui mais ou menos com um direcionamento, e eu acredito que esse direcionamento deve se concretizar aí após o início da votação que a gente vai abrir aí na semana que vem. Prefeito, uma pergunta, eu achei que não teria tanta importância isso, mas quando o senhor falou sobre a promotoria ter pedido para mudar o nome da avenida, que homenageia o pai do ex-prefeito Aprígio, houve muita gente bateu palma, muita gente parece concordar. Que o senhor falasse como que está o andamento no Ministério Público e quais são as propostas. O secretário Marcos Paulo falou que vai ter uma votação com 3, 4 nomes para a população escolher. Eu queria que o senhor fizesse um balanço disso. Eu, na verdade, a minha ideia inicial era não entrar nesse tema, entrar nessa pauta. Inclusive, eu vim para cá decidido de não entrar nesse tema, da questão do nome da RES, até para a gente tentar politizar o menos possível, porque eu acho que qualquer referência, ou qualquer deferência, qualquer momento que nós trazemos isso para a discussão, pode ser entendido como uma questão política, e eu não gostaria que isso acontecesse, porque não é. Na verdade, eu não tenho problema nenhum com o nome da RES Bittencourt, não tenho problema nenhum da forma que foi escolhido, se foi da forma correta ou não. Para mim, eu não vejo problema nenhum, mas é uma determinação. Existe hoje um inquérito do Ministério Público, eu acho que é o começo desse inquérito, se eu não me engano, tem uma semana que esse inquérito foi aberto. Eu, particularmente, não tenho conhecimento, eu recebi esse inquérito, mas eu ainda não tenho conhecimento, então seria um pouco imaturo da minha parte estar falando sobre isso, mas existe, é uma realidade, né? Infelizmente, está sendo dessa forma. Eu acho que não deveria ser assim. Se lá atrás tivesse tido, acho que um consenso entre o nome, talvez a gente não estaria passando por isso. Infelizmente, caiu no meu colo para resolver esse problema, e como prefeito da cidade, a gente tem o ônus e o bônus, né? Então, eu acredito que isso aí seria o ônus, porque eu não gostaria de estar passando por esse momento e participar disso, para que não se tornasse político, e não é da forma que eu gostaria que acontecesse. Prefeito e secretário, eu gostaria de saber quais são as propostas que o governo defende que sejam ideais para a Avenida Aprígio a partir de agora. Eu, prefeito falando, só que é claro que já existe uma discussão já praticamente de 4 meses que a gente vem conversando sobre isso, inclusive das poucas visitas que eu consegui fazer na cidade, uma delas foi com o Marcos Paulo, e daqui para frente já afirmo que estarei andando mais na cidade, visitando mais as secretarias, que é o que a gente deve fazer. Mas eu particularmente falando, eu gostaria de manter a do São Judas, que está ali na frente do Motel Morumbi, permanecer também a do Salete, que está próximo ali à padaria Belas Artes, manter a do Shopping Taboão e da José Dini, tá? Só colocando aí um ponto de alerta para da José Dini, tá? O meu objetivo seria conseguir com a Itaipava aquela alça de acesso que já existe hoje, que é utilizada pela empresa, para que as pessoas não precisassem entrar mais na José Dini, fazer aquela rotatória, travar toda aquela extensão, até mesmo porque
não é somente a questão, muitas pessoas falam, você está defendendo a igreja, não é somente a questão da igreja, da Tabernáculos que está ali, mas a gente tem uma clínica de hemodiálise ali, é importante dar dinâmica ali naquele acesso. Então a ideia era conseguir aquela alça de acesso. A minha vontade seria permanecer esses 4 pontos, tá? Mas, volto a dizer, a gente vai seguir aí o intuito da população e não somente a definição da população. Posterior a essa definição que nós entendemos, esse resultado que a gente colher da votação, a gente vai contratar uma empresa, provavelmente a nossa ideia é tentar contratar a mesma empresa que já fez esse trabalho, até pelo grau de conhecimento que ele já tem de toda a extensão da Régio Bittencourt e das dificuldades de mobilidade que tem na cidade, para que ele faça o cálculo, o estudo do impacto, né, que vai acontecer dali para frente com essas questões. E mais que isso, a minha ideia, fazendo a remoção dos demais faróis que eu não citei aqui, a ideia, já deixando claro, é colocar em teste, não tirar em definitivo. Tá? É colocar ali pelo menos de 30 a 60 dias para a gente avaliar se realmente essa é uma decisão acertada. Prefeito, gostaria de responder a pergunta do Alan. Na verdade, assim, esse consenso que está havendo entre o governo e a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela passa também pela questão técnica, de números, né? O nosso desejo, de fato, é mostrar que até mesmo naqueles que foram por votação A, B ou C, o que vai impactar no próximo semana. Exemplo, nós fechássemos ali onde é onde hoje o Bar do Bode, eu esqueci o nome da rua, Celso, me ajuda aí, pessoal da Secretaria. Francisco Celso. Nós temos que saber se nós vamos travar o próximo semáforo no shopping. Quantos carros vão para lá? Talvez fechando aquela ali, o retorno do shopping pare antes da subida, porque todos os carros farão o retorno no próximo. Por isso que é importante o prefeito falar do teste, é uma medida de sabedoria, porque quando você faz o teste, você prova na prática se vai dar certo ou não. Você deixa um mês o teste, e esse teste a própria população fala, talvez seja melhor manter. Não, realmente deu certo, que bom que fechou. Então esse debate democrático que o prefeito está tomando, claro, eu como secretário, a gente coloca a nossa opinião, claro, sempre seguindo a orientação do prefeito, que é o mandatário da cidade, e graças a Deus, nesse sentido, a gente está caminhando junto com o prefeito. O mesmo pensamento, porque a gente tem caminhado, tem visto a necessidade de dialogar com a cidade. Então, uma noite histórica e obrigado pela pergunta. Para Ramos, do Jornal Alvo, prefeito, eu gostaria de saber a respeito das passarelas. Pouco foi falado, mas no governo anterior começou a remoção das passarelas, mas ainda temos algumas. O que farão? Continuarão removendo as passarelas? Não, a ideia é manter, até mesmo por uma questão de segurança. Hoje eu acho que a passarela traz muito mais segurança do que a faixa de pedestre, a travessia ali, em nível. Enfim, é uma definição. A gente não pretende remover, muito pelo contrário. O Paulinho, em um determinado momento ali da fala dele, ele explanou a nossa vontade de criar um corredor central e justamente criando esse corredor central, nós teremos que criar mais passarelas até para facilitar o acesso de quem desce no ponto de ônibus e garantindo até mesmo uma segurança e não colocando eles para fazer essa travessia em nível, não é isso? Prefeito, só uma pergunta. Em relação ao metrô que vai chegar próximo agora, essas adequações que vão fazer agora, já está prevista com a chegada do metrô ou pode fazer alguma outra alteração mais para frente? Vai ter que ser feita alteração mais para frente. Na verdade, e também foi uma questão que nós comentamos, né, Paulinho? Eu sei que é um pouco difícil ali de olhar, até pelo mapa ali, às vezes é um pouco distante, é um pouco pequeno o desenho, exatamente, são detalhes técnicos, muitas vezes difícil de perceber. Quando foi criado esse projeto da municipalização e os pontos que teria o acesso de um lado para o outro, já estava contemporizado a questão do metrô, considerando com o metrô já entregue, vamos dizer assim, quando foi executado o projeto. Porém, não foi isso que foi executado. Então, ali na Pedro Maia, se eu não me engano, que é próximo à prefeitura, ali tem um trecho ali que vai ser necessário fazer uma alteração, uma modificação para adequar com a conclusão do metrô. Prefeito, eu gostaria de saber se depois de hoje o senhor sentindo esse termômetro, ouvindo também a população e os profissionais envolvidos no trânsito,
Se o senhor ainda defende a ideia do município devolver a Regis Bittencourt para a concessão, né, se livrar dessa municipalização, se o senhor pretende manter, e também, prefeito, eu gostaria que o senhor esclarecesse para a população qual é o custo de manter essa municipalização para os cofres públicos, qual é o impacto disso? É assim, ó, nós fizemos a lição de casa antes disso acontecer, tá? Qual que hoje, o único e exclusivo motivo que eu gostaria de devolver é justamente em questão do custo. Esse acho que é o ponto determinante no qual nós tínhamos essa ideia, porque ele custa uma média de 16 milhões hoje para manter a rodovia em funcionamento com a sua zeladoria em dia. E isso nós não estamos computando, né, uma questão de uma nova pavimentação a cada 4 ou 5 anos, porque ali é uma pavimentação que recebe um tráfego intenso diariamente. Então a gente sabe que tem um gasto aquilo ali, e você imagina a gente tem que fazer 12 quilômetros, aí são 6 de cada lado, né, mais uma largura aí de mínima ali de 10 metros cada lado ali, a gente tem que recapear tudo isso novamente, não é simplesmente fazer um tapa-buraco como a gente faz dentro da cidade, que é ruim, né? Que já é ruim dentro da cidade, numa via comum, imagina numa rodovia desse porte. Mas eu entendo que hoje, se a votação seguir o que a gente está ouvindo nas ruas, está conversando com a população, o que foi demonstrado a manifestação hoje, principalmente pelos profissionais que utilizam o Uber, táxi, enfim, as pessoas que realmente vivem da mobilidade e do transporte, que depende disso para sobreviver, eu entendo que não será possível devolver, mas tem outras questões que a gente pode buscar através disso, que é recurso para nos ajudar a manter essa... Quando eu falo que nós fizemos a lição de casa, é justamente isso, a questão da colocação de radares também é uma forma de também manter uma arrecadação já voltada para a zeladoria, para a manutenção da RES. Então a gente já está fazendo a lição de casa, entendendo exatamente, explorar a propaganda da rodovia também, mas hoje eu entendo que fica cada vez mais difícil de resolver pelas duas vertentes, tanto pela vontade da população, quanto a vontade do Ministério de aceitar de volta também. Prefeito, Márcio Cansen, Jornal e TV Atual. Hoje estão sendo feitos estudos, estão sendo feitos trabalhos, possivelmente deverá ter algumas alterações, pode ter um custo já envolvido nisso. Vamos admitir que o governo federal aceite de volta. Todo esse trabalho teria sido ido por água abaixo. Não seria, então, ter uma resposta definitiva do governo federal, definitiva, que não aceitaria de volta, para depois iniciar qualquer tipo de trabalho? Na verdade, não, Márcio. O governo federal hoje, o Ministério, ele está esperando justamente uma documentação nossa, né? Eles deram abertura, deram a entender que é possível, eles abriram um diálogo, abriram uma discussão. Mas para que isso se efetivasse, nós, da Boa da Serra, nós temos o compromisso de entregar uma documentação formalizando essa solicitação e quais são os motivos, o porquê nós estamos solicitando essa devolução. E isso nós não entregamos. Nós fizemos um contato, inclusive, através do Conisud, explanamos a nossa vontade de devolução, mas a gente não concretizou a solicitação da devolução. Então hoje nós estamos fazendo essa tratativa justamente para entender se a gente deve seguir com essa solicitação de devolução ou não. Na verdade está ao contrário, né? A gente está fazendo realmente primeiro o nosso dever aqui para entender se realmente essa é a vontade, para ver se a gente dá sequência. Mas antes de colocar isso para a cidade, a possibilidade de devolução, eu fui entender se realmente existia a possibilidade, né, com o Ministério. O Ministério abriu essa porta, mas para que eu entregue esse documento eu dependo do voto popular, vamos dizer assim. Só fazendo um adendo aqui na resposta do prefeito, nós podemos devolver com os semáforos que nos interessam. Lembrando que a Praça do Taboão, como eu disse, a Rua do Cartório, a Rua do Bradesco, era rodovia anteriormente e tinha semáforos. Então existe a possibilidade de devolver com os semáforos que interessa a decisão do povo de Taboão da Serra. Só mais um adendo. É possível até o momento dizer se é melhor devolver ou não? Você teria um dado assim concreto se é melhor devolver ou não? Olha, eu particularmente gostaria desde que o Ministério entendesse e acatasse essa nova decisão de permanecer alguns faróis.
né? Isso era uma vontade minha, eu entendo que seria uma despesa e uma responsabilidade a menos, e a gente ainda traria a Polícia Rodoviária Federal de volta para a cidade, nos ajudando, nos auxiliando nessa questão. E eu acho que toda a imprensa deve chegar relatos para vocês direto que, além da questão do custo, também se transformou numa grande rota de fuga para os bandidos, né? Então, eu entendo dessa forma, que seria bom, seria necessário. Porém, a gente vai respeitar a opinião da população, e o que me traz uma grande preocupação na questão de uma possível devolução é entendendo hoje que a cidade é a favor de alguns semáforos e a gente perder esse controle. Então, eu tenho apenas esse alerta, esse sinalzinho aí de receio de devolver, mesmo entregando o projeto e mantendo os faróis, de amanhã a Artéries, por exemplo, chegar e falar, não, naquele momento nós entendemos que era para manter, hoje a gente entende que existe uma força maior, que são 7 cidades, como Itapecerica, Budas Artes, São Lourenço e Jequitiba, e provavelmente, mesmo eles assumindo esse compromisso de manter, eu não tenho dúvida que as demais cidades em torno vão entrar com o processo solicitando a remoção. Me perdoe, só mais uma participação rapidinha. Pode só finalizar? É rápido. Vocês estão dizendo que vai consultar a população. Eu gostaria só de saber de que forma. Através do site da Prefeitura, a partir de semana que vem, daqui uma semana, Secretaria de Tecnologia e Inovação vai ficar responsável por colher essas informações, vai colocar lá um link dentro da plataforma do site para que as pessoas possam acessar e fazer a votação. A gente tem data para iniciar, mas a gente ainda não tem data para concluir esse trabalho. A nossa ideia, se a população aderir, a gente entender que tem muita gente já no começo entrando lá e participando dessa votação, quanto mais as pessoas participarem, menos tempo vai demorar essa votação. Daniela, só uma questão, acho que é mais burocrática, não sei nem se caberia a pergunta aqui, mas eu acho que é interessante fazer. Caso a Regis seja devolvida para o governo federal, isso não pode atrasar as licenças ambientais, as licenças de obras do metrô que estão sendo dadas pelo município agora? Você acha que não? Não, acredito que não. Até mesmo porque nós queremos que depende, por exemplo, do município. Eu acho que todas as licenças que eles têm, que eles necessitavam fora do município, eles já tinham. Eu não tenho acesso a esse processo, mas eu acredito que sim. Até porque, na verdade, o projeto ele é antigo, né? O projeto é de anos e anos atrás. Agora, na verdade, que está veio o governador que teve coragem de fazer esse investimento. E nós aqui criamos uma lei municipal aqui, que a gente criou um decreto, se eu não me engano, algo do tipo, que nós demos apenas um alvará que dá direito a todas as licenças necessárias municipais, para agilizar o processo e não ter interferência do município no prazo de execução. Eu acredito que não vai interferir. Não sei. Prefeito, queria entender o valor que foi gasto, que a Prefeitura gastou ou deixou de receber com a municipalização da BR-116. Queria saber o valor que o governo passado assumiu para fazer a municipalização. E segundo, eu posso entender que o senhor quer unir o útil ao agradável, quer ficar com os semáforos, mas não quer ter o custo da manutenção? Isso aí seria o melhor dos mundos, seria o nosso sonho, né? Manter os semáforos e entrega para a Artéries tomar conta para a gente. Mas a questão do custo, Adilson, é uma questão também que, para nós, hoje ainda é uma incógnita, a gente está buscando, é obscuro, a gente já está buscando isso. Hoje nós criamos ali um grupo de trabalho, não somente para aferir, para ter esse número exato que foi utilizado na Rede Bittencourt, mas nós criamos um grupo com o secretário de Obras e o secretário de Habitação para entender se esse valor é 100% da dívida do shopping com a cidade de Taboão da Serra, se realmente ele foi gasto, se realmente ele foi utilizado. Então, entender qual foi o valor gasto e aferir esses gastos, né, porque isso aí também é uma garantia nossa da cidade. Então, hoje eu não tenho esse número para te passar. Afirmo que é mais de 20 milhões, porque lá atrás, em 2020, nós já...
Eu afirmo que foi mais de 20 milhões porque eu sei que a contrapartida em 2020 ele já era maior que esse valor. Eu não tenho esse número exato, mas a gente já está fazendo essa lição de casa e em breve a gente vai trazer para vocês aí, para toda a cidade. Aí. Esse valor é compatível na avaliação do senhor? Sobre o que foi feito? Olha, é complicado falar porque foram obras que foram feitas, e aí vai ter um elogio, de uma certa forma, foi feito em um tempo até recorde, né? A gente sabe que foi feito no período, como se diz assim, período eleitoral. Eu particularmente não acompanhei muito, porque enquanto eu perdi um tempo fazendo a obra, eu pedia voto para a população. Mas foram pelo menos de 7 a 10 pontos que tiveram interferência. Aí precisa estudar, precisa entender se foi feito projeto, se foi feita alguma drenagem nesse trecho, o que foi feito de terraplenagem, se teve alguma desapropriação ou não, se teve, qual foi o custo disso. Então, hoje seria meio imaturo falar se foi gasto ou não, mas eu afirmo que com esse recurso a gente faria muito mais e melhor do que foi feito, sem sombra de dúvida. Vamos lá para completar, por gentileza. O senhor não acha que é insensato querer a devolução da BR, uma vez que a população está dizendo hoje que é a favor de como está os semáforos e provavelmente, se voltar à concessão federal, a concessionária vai ter todo o controle para tirar os semáforos? Sim, acredito que hoje é insensato, mas eu volto a dizer, lá atrás eu fiz um compromisso com a população que eu faria a devolução da RES e faria a remoção dos faróis. E era o que a população queria naquele momento. Então, quando eu assumi o mandato, eu dei início a esse projeto, a esse processo e fui buscar a viabilidade disso. Mas nós não concretizamos nenhum pedido de devolução, uma vez que nós não entregamos nenhuma documentação solicitada por eles. Então, o que eu fiz? Foi mostrar para a população que realmente o que eu prometi, eu cumpri. Eu fui atrás, né? E hoje fomos atrás em todas as instâncias, jurídicas, políticas, de todas as formas que a gente poderia ir atrás, nós fizemos. E a gente tornou isso uma realidade. Hoje, a devolução, ela pode ser uma realidade, desde que a cidade queira. Naquele momento, a cidade queria, e eu assumi esse compromisso junto com a população. E hoje, se a cidade demonstrar, como já está demonstrando, que não quer essa devolução, eu serei o maior defensor da cidade para não devolver, mesmo que eles queiram de volta. Então, o senhor vai esperar a população... Exato. Antes de fazer... Nós não protocolamos nenhuma documentação do Ministério formalizando a devolução. A gente teve conversas, diálogos, né, reuniões com a presença do CONISUD, com a presença de alguns deputados, né, inclusive o Eduardo Nobre já participou disso, o deputado Zaratini participou disso, depois o Caruso também participou, Eli Santos participou, Eli Santos também participou. Então teve uma série de figuras políticas que nos ajudaram nesse processo para que isso pudesse ser uma realidade, de acordo com o que a gente tinha compromisso com a cidade, que hoje é diferente, mudou, não mudou o meu pensamento, Daniel, mudou o desejo da população, e eu tenho que respeitar. E é o que eu estou fazendo, vou respeitar. Prefeito, eu gostaria de saber o seguinte. É insensato. Na decisão do ex-prefeito, né, ele foi muito criticado pelos demais integrantes do CONISUD por se tratar de uma decisão monocrática. E agora, de novo, o senhor reacende essa discussão. Gostaria de saber como é que está o seu diálogo com os demais integrantes do CONISUD, se os demais prefeitos também estão sendo ouvidos e qual é a participação deles nessa decisão, já que envolve os demais municípios vizinhos. Para o CONISUD hoje, para os municípios e cidades vizinhas, é natural que a liberação da RES Bittencourt vai trazer benefício para eles, né? Porque todos os moradores de Imbu em diante, 90% deles usa a RES como passagem, né? E não como travessias, no meu caso. Eu tenho um diálogo muito bom, tenho um respeito com eles, a gente está, se permanecer da forma que está, é muito natural que eu vou manter esse bom relacionamento, vou manter esse diálogo e tudo que nós pudermos também para facilitar aqui, para que essas pessoas que utilizem também como passagem não se sintam tão prejudicadas e não sejam prejudicadas, como, por exemplo, tentando dar mais fluidez no trânsito, nos momentos que são de pico, por exemplo, fazer algum projeto, que isso o Marcos Paulo tem feito. Semáforos inteligentes? Semáforos inteligentes. O próprio Marcos aqui, que estava presente aqui agora há pouco, que foi candidato a prefeito também, ele mandou uma mensagem para a gente na hora, falando que era importante a criação de semáforos inteligentes. Eu acho que tudo é válido, né? Essa criação de semáforo, por exemplo, inteligente.
porém a gente precisa ter uma definição de como vai ficar. Aí dali em diante a gente pensar com o que vai permanecer, como melhorar da forma que vai ficar. Presidente, agora presidente da Câmara, eu queria saber qual será o papel da Câmara nessa discussão, reforçando que a Câmara sempre reclamou que ela não foi convidada a debater no período de municipalização. Então, presidente, queria que o senhor falasse um pouquinho qual será a participação efetiva da Câmara nesse processo. Boa noite a todos, obrigado, Alan, pela pergunta. A Câmara desde o começo não era contra, até porque era uma experiência a municipalização, né? Há 30, 50 anos atrás, a BR-116 ia até a Marginal Pinheiros, né? Então, em algum momento, claro que eu nasci em Taboão e não lembro, a Regis ia até a Marginal, e em algum momento São Paulo municipalizou da divisa de Taboão até a Marginal. Pelo jeito deu certo. Quando o Rodoanel é inaugurado e todos os caminhões, a grande maioria, só quem vai entregar alguma coisa aqui na região que cai para dentro da cidade, entra antes ali no Rodoanel, em Rio das Artes, né? Então, a gente tinha noção, a gente estava no período eleitoral, a gente tinha noção que poderia ser bom, só que a gente queria ser consultado. E quando nós, vereadores, eu vou falar o nome de todos, a gente foi convidado para uma reunião no Palácio do Povo lá, já tinha um ministro dos transportes, da Renan Filho, já anunciando a municipalização. Então não teria como, e a gente não tinha nem muito o que fazer. Alguns vereadores já tinham tomado partido A, B e C, e não era justo. A gente tentou debater, mas infelizmente a gente não foi consultado, e nesse momento municipalizou, e a população, tudo que é novo, ela fica assustada, né? E como o prefeito acabou de falar, um pensamento naquele momento daquela população era que não acontecesse a municipalização. Só que hoje a população, da grande maioria de moradores de Taboão, gostou de alguns farol e nem pensa em de repente a gente eliminar. Qual que é o papel da Câmara? Participar dessas reuniões, audiências públicas. Um projeto importante que o prefeito acabou de falar lá no plenário, de um projeto de mobilidade urbana que realmente faça a diferença para a cidade. Por exemplo, uma moradora ali, acho que de Holanda, ela falou, e realmente a gente talvez não tivesse nem pensado ninguém, cadê as calçadas? Porque agora não é mais uma rodovia. Aonde era acostamento virou uma faixa, então é perigoso eu estar andando do lado dessa faixa, né? E a população não entendeu ainda que não é 80 por hora, que nem era 80 por hora, era 120, 130, né? Dependendo do horário, né? Então, hoje, 60 seria o limite, 50 seria o limite. Então, o papel da Câmara é participar, a gente está junto com a Secretaria de Transporte, o prefeito, todas essas reuniões, hoje é público, mas a gente, toda segunda, o prefeito chama, quando sobra tempo com essa pauta, a gente está em cima dessa pauta. E eu acho que a Câmara Municipal não pode se furtar da sua obrigação, sua responsabilidade, de discutir, aprovar, claro que depois de uma grande discussão desse projeto de mobilidade urbana, porque a cidade evoluiu, não é mais aquela cidade dos anos 80, 90, né? Então a gente está no ano de 2025, o metrô aí talvez chegando em 29, 30, 32, mesmo que atrasar, só tem duas estações, Estação Jockey e Estação Taboão. Então, eu acho que a Câmara, né, o prefeito não vai ter problema, e nunca terá, né, vai estar discutindo junto. Eu parabenizo o prefeito, porque muitas vezes ele nem fala o que ele está fazendo, e toda a reunião todas as pautas, mas só por um tempinho a gente fala sobre saúde, educação, mesmo que não seja essa pauta, né? Então, a mobilidade urbana, eu acho que é um projeto importante a vir para a Câmara na realidade do ano de 2025, né? Que já chegou aqui um projeto há anos atrás, mas já estava ultrapassado. Então, prefeito, a gente já falou, mas quero deixar público, isso que o senhor já pediu para a Câmara Municipal, o senhor pode passar esses vereadores que aqui estão, alguns com muita experiência, outros nem tanto, mas todos com boa vontade de ajudar a cidade a crescer aí para o ano de 2030, 2040, nem vou mais estar aqui, mas com certeza a Câmara vai ter o seu papel importante, que
que é acompanhar toda essa evolução da nossa cidade. Obrigado pela pergunta. Finalizamos? Tá bom, pessoal? Obrigado. Para a gente fechar. Tá, só mais uma para fechar? Pode ser? Eu só gostaria de saber a respeito dos corredores de ônibus. Como falamos quando foi entregue os ônibus, né, no Parque das Hortênsias, como ficará? Decidiu se vai manter os corredores, se vão tirar? Só isso. Só Definindo o que vai ser feito na Regis, a questão dos faróis, dos semáforos, tudo aí, a gente vai começar a desenhar um novo projeto para a Regis Bittencourt, fazer um desenho, um modelo dela. Tem essa questão do ônibus, né? Alguns vereadores têm trago também a discussão da possibilidade de criar a faixa para moto também. Então, assim, o que tem definido é que, permanecendo como está, vai ter, né? Ficou com a cidade da Bom da Serra, a gente vai criar a faixa e vai manter. A gente só precisa definir de que forma que vai fazer. A nossa vontade hoje é trazer ela para a faixa central, mas a gente precisa fazer uma avaliação de impacto financeiro, um estudo se a gente tem condição de montar isso, se a gente vai ter recurso para fazer as alças de acesso, interligando os pontos de ônibus com as laterais, tem todo... Sim, exatamente. É justamente essa questão... Mas ele interrompe até o ônibus, que tem a porta do lado direito, ele vai ter que ter a porta do lado esquerdo. Sim. Então, é uma série de questões que vai começar a ser tratada posterior a essa definição da Regis Bittencourt. Eu acho que dali para frente encerra-se um ciclo de discussão dentro da cidade, de devolução ou não devolução, e dali para frente a gente precisa fazer um plano de mobilidade, tá, para que a gente possa... Só pontuando essa questão, se nós conseguirmos fazer essa correlação, como foi perguntado aqui sobre a parceria com a Câmara, o prefeito, todos os secretários contam muito com a Câmara, para nós aprovarmos esse plano de mobilidade, como eu disse lá embaixo, nós são 26 milhões que nós podemos receber. Inclusive, esse mês nós estamos no Maio Amarelo, que é um tema muito importante, né? Foi até significativo debater toda essa mobilidade dentro desse mês que é o Maio Amarelo. Como foi dito pelo prefeito, essa questão de todo esse projeto, nós poderíamos fazer um grande projeto, levar para Brasília, no eixo central. Nós temos hoje uma zona de conflito em frente à Praça Nicola Livileca, porque todas as linhas, seja ela de Itapuã, seja ela intermunicipal de Imbu, intermunicipal de Itapecerica, todas as linhas intermunicipais, elas param justamente no ponto central ali na Praça Nicola Livileca. Dali para frente, seja ela intermunicipal ou municipal, todas elas vão numa convergência em sentido esquerda. Por quê? Os intermunicipais precisam entrar na Francisco Morato, na via da esquerda, e as linhas municipais, todas elas vão sentido a intercontinental. Então, ali uma zona de conflito muito grande entre os ônibus e os carros. Os ônibus indo para sentido esquerda e os carros sentido direita para entrar também na Francisco Morato. Então, com esse eixo central, nós neutralizaríamos essa zona de conflito, né? E daríamos a mesma qualidade que hoje é indiscutível na Francisco Morato, né? E a essa adequação. E eu lembro quando nós trabalhávamos, eu fui motorista de lotação, essa adequação, presidente, das portas centrais não é caro. Né? Não é caro, então é algo muito viável, né? Porque quando nós tivemos que adaptar das portas normais para ter acesso para o deficiente, na época, eu lembro que nós ficou em torno de R$3 mil, então o intermunicipal já é adaptado, seria a adaptação só das linhas municipais, e isso sim mudaria a mobilidade da história da cidade. E não passa só por isso, passa pela integração das linhas, que nós queremos fazer um processo de linhas circulares conectando a Avenida Nova, né, que vai ter um novo nome ou não pela cidade, com as demais linhas, que antigamente, porque era uma rodovia, só se atravessava essa rodovia em 2 pontos, na parte central e na parte da Paulo Aires. Hoje não. Com esses novos semáforos, se ficar conosco, nós podemos fazer linhas que conectem os bairros nas suas extremidades. Então, é um grande projeto na mobilidade urbana que pode sim alterar e mudar a realidade da nossa cidade. Obrigado, prefeito. Só lembrando também que o plano de mobilidade ele não se resume a Regis Bittencourt, ele se resume toda a cidade, né? As grandes vias que nós temos aí dentro da cidade. Mas é isso, gente. Quero aqui agradecer a cada um de vocês mais uma vez, agradecer novamente a Câmara Municipal, tem sido muito parceira do Executivo. Eu acho que
A cidade agora está em boas mãos, eu não digo na minha mão, né? Eu acho que está em boas mãos, como a gente tem uma união do Executivo e do Legislativo, eu acho que quem ganha com isso aí é a população. E é isso que está acontecendo hoje na cidade da Campo. E não é uma união de início de governo para adaptações e adequações políticas, não é isso. É uma união que discute a cidade. Toda segunda-feira a gente tem sentado, a gente tem conversado com os vereadores, eu tenho colocado ali, explanado meus pensamentos. A gente vai começar a inserir mais os secretários também das principais pastas nessas reuniões, para que a gente possa também dali sair alguns encaminhamentos, até também ouvir um pouco, que os vereadores também possam estar ouvindo um pouco o secretário, colocar as necessidades deles, a dificuldade, enfim. Cidade para estar unida para que dê certo. Isso, né? E junto com a imprensa também, eu fico feliz também que a imprensa também está no mesmo intuito aí de levar a informação correta para o eleitor ali da Taboão da Serra, para o morador da Taboão da Serra, para que as coisas aconteçam na cidade. Tá bom? Muito obrigado aí a todos vocês.